Doutor Conrado, o que significa uma vaga de emprego falsa? É a venda de vaga. O que seria isso? Algum funcionário da empresa, detentor de um razoável poderio em termos gerenciais, se aproveitando de um momento de necessidade da empresa de fazer um processo seletivo para admissão de funcionários, o que ele faz? Ele recruta dentro de um contingente de trabalhadores e tenta cooptar alguns trabalhadores mediante a oferta de vaga, vendendo, vamos dizer assim, a facilidade dentro do processo seletivo. Ou seja, o trabalhador desembolsa para ele diretamente um valor, sem que a empresa saiba, e ele facilita essa admissão desse trabalhador e acaba admitindo esse trabalhador. Existe também uma variante a essa venda de facilidade dentro do processo seletivo, um pouco mais perniciosa, que é a venda, vamos dizer assim, de uma vaga que não existe. Ou seja, aquele pseudo-representante da empresa, se aproveitando desse poder gerencial de admissão e demissão, o que ele faz? Ele cria, entre aspas, uma vaga e tenta seduzir esse trabalhador, esse candidato, a fazer parte desse processo seletivo, pretenso processo seletivo, que na verdade não existe, tentando com isso levar uma vantagem econômica, recebendo um dinheiro para facilitar pretensamente a admissão desse trabalhador. E o que a gente pode fazer para combater isso? O trabalhador, o que ele deve ter em mente? Nenhum processo seletivo se dá mediante pagamento, ou seja, se alguém está ali exigindo qualquer tipo de adiantamento ou pagamento por conta desse processo seletivo, denuncie, porque invariavelmente isso é fraude, isso é tentativa de levar vantagem dentro do processo seletivo. O natural de uma contratação de um funcionário, qual é? O natural é a empresa, dentro da necessidade dela, veicular pelos os meios e métodos convencionais, anúncio, jornal, internet, e solicitar o envio de currículo dentro dessa quantidade que vai ser recepcionado, ela fazer uma pré-seleção e chamar esses candidatos para um efetivo teste, uma entrevista para haver uma seleção de acordo com a quantidade de vagas disponíveis. Doutor, ainda existe discriminação no sentido de vagas para homem ou mulher? Digo isso com pesar, sim. O que se vê ultimamente é um número elevado de casos de se levar em consideração no processo de admissão, não do critério de meritocracia ou de especialidade técnica daquele candidato, mas sim de aspectos secundários que pouca relevância deveriam ter dentro desse processo seletivo, seja de sexo, de raça, de religião. Ou seja, às vezes um candidato do sexo feminino ele deixa de fazer parte, ele é preterido desse processo, alijado desse processo seletivo, simplesmente porque é uma mulher, sem levar em consideração nenhuma relevância o exame da qualificação técnica dessa candidata. Infelizmente. Só que o que se tem visto é a Justiça do Trabalho, mesmo com a reforma que foi recentemente introduzida em 2017, tendo um cuidado especial em relação a isso, e toda e qualquer pessoa que se sentir prejudicada pode buscar a reparação desse dano na Justiça do Trabalho, que tem sido muito severa na aplicação para esse tipo de pessoa que insiste em ter esse tipo de comportamento em relação ao trabalhador. E a parte dos trabalhadores que insistem em querer onerar o empresário? Esse é um aspecto também muito polêmico hoje em dia, mas que a gente enxerga de forma positiva, porque com a introdução da reforma houve uma situação muito particular e muito eficaz em termos de regular essa relação, que foi a introdução dos honorários de sucumbência. O que é isso? A parte perdedora pagar os honorários do advogado da parte contrária. Ou seja, o trabalhador, na maioria das vezes, agora já não gozava mais com aquela
aquele tratamento de, vamos dizer assim, de franco atirador, que permitia a ele simplesmente ingressar, muitas vezes com uma aventura jurídica, não temendo um insucesso. Hoje se pensa 2, 3, 1000 vezes antes de se fazer isso, por conta da consequência dessa condenação de honorários, o que diminuiu o número de processos na justiça, acelerou todo o processo de julgamento, ou seja, para aquele trabalhador que realmente teve seu direito prejudicado, ele acaba se beneficiando disso tudo. Por quê? Porque tem um julgamento mais célere nas suas demandas. E o empresário, em contrapartida, aquele empresário que trabalha de maneira correta, também não se vê constrangido por um processo pelo qual ele não deu causa. Você pode tirar dúvidas. Assista ao canal Nas Garras do Leão.